Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Clínica Dr. Miguel Trandafilov. Tudo bem, doutor? Oi, Roberto, tudo bem? Boa noite. Boa noite, doutor. Um grande prazer visitar hoje o seu canal. Doutor, hoje que participa do nosso quadro Pergunte ao Especialista. Tivemos várias dúvidas, doutor. E entre elas, da Eunice Aparecida, de Santana. Ela pergunta, doutor, o que é hérnia de disco? Então, Eunice, a hérnia de disco é uma doença da coluna vertebral, uma doença degenerativa, e é quando o conteúdo do meio, de dentro do disco intervertebral, ele se extravasa, extrui para fora do disco, né? E ele acaba entrando em uma outra cavidade, normalmente para dentro do canal vertebral. E quando essa hérnia de disco ocupa o canal vertebral, isso acaba comprimindo algumas raízes nervosas e é o que causa a dor na pessoa. Perfeito, doutor. Eunice, muito obrigada pela sua pergunta. E agora, doutor, nós temos de São Bernardo do Campo, é o Rogério. Ele pergunta, doutor Miguel, como a hérnia de disco se forma? Então, Rogério, a hérnia de disco, na verdade, não tem uma forma para a gente poder explicar como que ela se forma. Existem diversos fatores para que a hérnia de disco se forme. Então, uma das causas pode ser o trauma, a própria degeneração do disco. Existem alguns estudos que falam em relação à condição genética da pessoa, ou seja, o pai, mãe, às vezes já tem algum problema de coluna e os familiares, os filhos acabam herdando essa condição genética. Mas normalmente é um trauma ou quando a pessoa pega muito peso ou carrega muito peso, tem excesso de esforço físico no trabalho ou em algum esporte, então isso acaba formando a hérnia de disco. Ou seja, tanto na parte genética quanto na parte de esforço, não, doutor? Sim, nessas duas áreas isso pode provocar a formação da hérnia de disco. Perfeito, doutor. Agora nós temos uma pergunta do Donizete, de Guarulhos. Donizete, muito obrigada pela audiência. Ele pergunta, doutor, quais são os sintomas? Tá, então assim, primeiro a gente vai dividir a hérnia de disco nas regiões da coluna vertebral. Então a gente tem a hérnia de disco na coluna cervical, tem na coluna torácica e na coluna lombar. Dependendo da área que a hérnia acometer, onde ela se formar, então vai causar sintomas diferentes, né? Então, se a hérnia de disco for na região cervical, então normalmente vai ter uma dor na região posterior do pescoço, na região posterior das costas, né? Na região da escápula, e normalmente vai ter uma irradiação para um dos braços, às vezes os dois membros superiores. Vai ter alguma perda de força e perda de sensibilidade, né? Quando a hérnia de disco é na região lombar, também pode provocar os mesmos sintomas, mas daí seria no membro inferior. Então, normalmente uma dor que irradia por trás da perna, pegando a região dos glúteos, da coxa, e essa dor normalmente vai até o pé. É uma dor que às vezes é incapacitante e às vezes pode até provocar uma dificuldade para deambular, para caminhar. Às vezes com uma claudicação, com perda de força mesmo, às vezes a pessoa não consegue caminhar por causa dessa dor. Por isso é tão importante, não, doutor, procurar a ajuda do especialista, não ficar automedicando, porque muitas vezes pode ser confundida com um mau jeito, enfim, né, doutor? Isso na verdade, assim, existem algumas condições que são mais graves, né? Então, quando a pessoa realmente perde a força da perna ou do braço, ou quando ele não consegue se manter numa posição, numa postura, normalmente a pessoa fica curvada, com o corpo travada mesmo. Eu acho que normalmente nesses casos a gente tem que atuar com um pouquinho mais de agressividade, vamos dizer assim. Então tem que fazer um tratamento clínico, com fisioterapia, com repouso, com remédio adequado, para poder tirar essa pessoa da crise, né? E eventualmente, quando tem um déficit neurológico, esse paciente é encaminhado para o tratamento cirúrgico. Perfeito. Doutor, falando em tratamento, nós temos aqui a pergunta agora da Sandra. Sandra, um beijo. Sandra, que é do Tatuapé. Doutor, como é feito o tratamento da hérnia de disco? Então, Sandra, o tratamento vai depender um pouco dos sintomas, né? Então, quando como eu falei, quando existe uma perda de força, uma perda de sensibilidade e um déficit neurológico, normalmente esse paciente é encaminhado para o tratamento cirúrgico.
o melhor, né, o ideal seria que esse tratamento cirúrgico fosse o mais breve possível, para evitar que tenha alguma sequela, né? Agora, quando a gente consegue controlar a dor dessa pessoa com medicamento, então a gente vai seguir com o tratamento clínico, com os remédios adequados, medicação adequada, normalmente com uma fisioterapia, com uma hidroginástica, acupuntura, e a gente vai fazer o acompanhamento médico dessa pessoa até a gente conseguir tirar essa pessoa da crise de dor. Perfeito, doutor. Agora, uma pergunta particular minha. Doutor, a hérnia de disco, ela pode acometer pessoas a partir de qual idade ou isso não existe? Normalmente, pessoas entre 30 e 45 anos que são acometidas da hérnia de disco, né? Mas a gente tem casos de todas as idades, né? A gente já teve pacientes bem jovens mesmo com hérnias de disco, até pacientes bem idosos. Então, a faixa etária normal é entre 30 e 40, 45 anos, que é a faixa etária de uma pessoa jovem, trabalhadora, que normalmente está pegando bastante peso no trabalho. Então, essa é a faixa etária mais comum. Perfeito, doutor. Doutor, a Bárbara de Suzano, ela pergunta, doutor, é possível prevenir a hérnia de disco? Eu acho que o mais interessante, nem sempre a gente pode dizer que a hérnia de disco ela causa dor, né? Tem muitas pessoas, né, 90% da população tem dor nas costas, né? E nem sempre essas pessoas têm uma hérnia de disco. Isso não significa também que quem tem hérnia de disco vai ter dor nas costas. Tem muitas pessoas, muitos pacientes que conseguem conviver com uma hérnia de disco e sem ter dor nenhuma. Eu acho que o mais importante é a prevenção da dor, né? E para prevenir a dor, o que a gente mais recomenda é que faça atividade física, para justamente fortalecer a musculatura da coluna, fortalecer a musculatura abdominal e para que essa musculatura sustente a coluna da melhor forma possível, para evitar o impacto, a sobrecarga em cima dos discos. Olha aí, mais uma vez, o doutor sempre reforçando a importância da atividade física, não, doutor? Exatamente. A atividade física, eu costumo falar que é como se fosse o nosso remédio diário, né? Ela tem que ser feita para sempre. Fazer para sempre, prestar bastante atenção e vamos nos conscientizar. Doutor Miguel, muito obrigada por nos receber no seu canal tão informativo. Eu estou muito feliz, doutor, e é claro, até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, doutor. Não, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de fazer esse quadro. Eu acho que é muito legal a gente poder responder as perguntas dos internautas. Muito obrigada aos internautas. Recebemos vários e-mails, então muito obrigada a todos que participaram conosco. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro. E esse é o canal Clínica Dr. Miguel Trandafilov. Obrigada.